Muito bem, então, meus amados irmãos, vamos dar prosseguimento ao nosso treinamento para líderes de pequenos grupos da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Quero agradecer vocês porque têm caminhado comigo já há algumas semanas, né? E então vamos prosseguir com a graça de Deus. Aula número 7, e nós vamos recordar um pouquinho que nós falamos. Eu não sei aí, olha, compaixão e solidariedade. Eu não corrigi as palavras, às vezes pode ter alguma errada aí. Simplicidade, honestidade, firmeza e ternura, conjugar essas duas coisas, né? Saber bater, mas saber assoprar, né? Compromisso e responsabilidade, serviço, confiabilidade, humildade e transparência. Ok, irmãos? E aí nós vamos ler o texto bíblico. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, vocês sabem que fariseus e saduceus eram como que dois partidos políticos daquela época lá, né? Os fariseus eram bem legalistas, mas acreditavam, por exemplo, na ressurreição. Os saduceus, legalistas também, mas eles não acreditavam em ressurreição. Então eram dois partidos religiosos, né, sociopolíticos daquela época. Então eles reuniram em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É impressionante a sabedoria do Senhor Jesus de resumir os 10 mandamentos em dois, né? Nós sabemos que os primeiros mandamentos estão diretamente relacionados ao relacionamento com Deus, e a segunda parte está relacionada ao relacionamento, digamos, horizontal. Os primeiros relacionamento vertical e os outros relacionamento horizontal, com os iguais, né? Então nós estamos falando nesse segundo módulo sobre liderança por amor, baseado nesse livro que vocês estão lendo. E aí ele vai dar ênfase nesse valor, ou seja, Jesus liderava pelo amor. Jesus colocou esse sentimento como a coisa mais importante e como consequência desse amor, da mesma maneira que ele serviu os líderes que queriam, né, ser os seus imitadores, assim também deve acontecer conosco. Nós devemos querer imitar o Senhor Jesus. Mas ele, de fato, amou a todos, embora não pôde servir pessoalmente a todos. Nós até falamos isso anteriormente. Nós devemos amar a todos. Um líder tem que amar a todos. Ele não pode fazer exceção de pessoa. Mas ele não tem como servir a todos. Isso aí é uma característica. Um líder precisa entender isso, né? Não pode ter alguém que fala assim: o fulano eu não topo muito ele. O líder não tem esse direito. O líder que quer liderar com valor, ele ama a todos. É evidente que ele não precisa ter, ou às vezes ele não tem um relacionamento mais estreito com todos. O próprio Senhor Jesus Cristo tinha 12 homens que seguiam ele no projeto dele, que era de pregar o evangelho do reino, mas nitidamente tinha 3 que estavam mais próximos dele: Pedro, Tiago e João. Não que ele amava mais a esses do que aqueles, mas esses eram mais chegados a ele. Isso é normal acontecer, mas nós devemos amar a todas as pessoas. Um líder de um pequeno grupo, ele tem que amar a todas as pessoas, não pode fazer acepção de pessoas. Embora não dá, às vezes, para servir a todos, mas amar é uma obrigação nossa. Um líder que não ama, imagina um pastor que não ama, que tem algum membro da igreja que ele não goste, isso aí pode já procurar campo, porque não é possível, né? Tem que amar a todos.
O versículo 9 do capítulo 15 de João diz, né? Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Então, o livro vai dar ênfase no amor. Este é o valor importantíssimo. E aí nós vamos entrar, né? O autor fala sobre líder ou chefe, né? Tem uma diferença muito grande, um líder de um chefe. Toda interação interpessoal que existe com o objetivo de influenciar alguém é um processo de liderança. Por isso que nos pequenos grupos da nossa igreja, nos PGs, eu pensei em fazer exatamente aqueles níveis que nós já conversamos, PG1, PG2, PG3 e PG4. Cada PG com esse número tem uma característica. Então, até mesmo num lar onde ainda não tem nenhum visitante, pode ser feito um pequeno grupo. Se o homem, o pai ou a mãe, ou às vezes um dos filhos, resolve ser um líder do pequeno grupo, ele pode ter um pequeno grupo na sua casa com 3, 4 pessoas. É possível fazer isso. Por quê? Lá um líder, seja às vezes até o filho, às vezes ele vai liderar espiritualmente falando, nesse modelo que nós estamos dizendo, ele pode ser um líder do pequeno grupo na casa dele. Então, sempre que nós vamos influenciar alguém ou influenciamos alguém, nós estamos num processo de liderança. Então, nós lideramos no trabalho, no lar, no nosso ministério, em qualquer outro contexto em que nós estejamos inseridos. Todos nós devemos preparar-nos, então, para liderar. Então, quanto mais amor aplicado nesse processo de liderança, mais respeito será retribuído pelo seguidor ou pelo liderado. Então, sentimentos que se traduzem em mais autoridade. E aí ele deu o exemplo do relacionamento conjugal. O homem, o sacerdote do lar, ele lidera a sua família. E ele é um modelo de Cristo ali nesta casa. Alguém poderia dizer assim, não, mas isso não é machismo? Não, não é. Não é esse raciocínio mundano que a gente tem na nossa casa. Não é uma questão de superioridade, é questão de função. Então, o homem foi chamado e dado a Deus deu a ele a função de liderar espiritualmente, liderar a casa dele. E esse homem, ele tem que aplicar o amor. Quanto mais amor ele aplica, mais essa esposa, que é essa companheira dele, vai ter alegria em se submeter a essa liderança. É lógico, se ele trata essa mulher como Cristo trata a igreja, essa mulher vai ser muito feliz. Quando há problema conjugal, por exemplo, de duas uma, ou esse marido não está aplicando amor na sua liderança, ou há rebeldia na casa dele. Então, não é para nunca acontecer, em tese, uma disputa, um divórcio numa família. Em tese, isso não era para... Na família de crente, isso não pode acontecer de jeito nenhum, porque o marido ama a esposa como Cristo ama a igreja. E essa esposa, ela é submissa a essa liderança como a igreja é ao seu Senhor. Agora, é evidente, né, se a mulher, né, como a Regina Helena pregou no domingo passado, se é um Nabal, se ele é um Nabal, essa mulher vai sofrer demais. Vai sofrer demais. Mas se é um Davi, no sentido, né, amado e amoroso, aí sim. Então, o que é a parte mais difícil no relacionamento conjugal, nesse aspecto? É amar como Cristo amou. Então, uma mulher não vai ter dificuldade de ser submissa ao seu marido se esse marido a ama como Cristo amou a igreja. Então, não é o conceito mundano de opressão, de submissão que a gente vê nos movimentos feministas. Isso não cabe entre nós. O modelo usado é o modelo Jesus Cristo e a igreja. A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque esses pensamentos mundanos muitas vezes vêm para dentro da igreja e uma irmã às vezes ouve isso e fala, mas o que é isso? Não concordo com isso de jeito nenhum, mas é porque ela não entendeu. A palavra de Deus é a coisa mais linda. Há um simbologismo muito forte entre o marido e a esposa. Então, quanto esse homem, que é um líder, obviamente, junto com a sua esposa, quanto mais amor aplicado,
mais autoridade vai se ter no lar. Um pai não vai ter autoridade sobre a esposa, sobre os filhos, se ele não aplica amor. Não tem jeito. É por isso que há tanto divórcio, tanta separação, tanta tristeza, porque falta obediência à palavra de Deus. Nós seríamos muito felizes se nós obedecêssemos à palavra de Deus. Então, poder e autoridade. O Ricardo lá atrás falou sobre isso, o Leoman falou sobre isso, porque é fato. O chefe é uma pessoa que faz com que suas decisões sejam aplicadas com base no poder que ele detém ou que foi dado a ele. Então, ele tem o poder de fazer. O líder é uma pessoa que, independentemente de ter a posição, ele tem a capacidade de influenciar as pessoas que estão ao seu redor. E, paulatinamente, ele vai conquistando e tendo autoridade. Então, não é que não tem nada errado com o poder, mas uma pessoa que só tem poder e não tem autoridade, ele vira um tirano. Então, essas são as críticas que se fazem, às vezes, ao poder político, ao poder... Porque, às vezes, a pessoa ela tem poder. Vamos supor, um pastor, o presbitério vai falar de pastor, que eu fico mais à vontade. Vai um pastor, o presbitério delega a ele o poder. Ele é um pastor dessa igreja. Muito bem, ele é o pastor da igreja. Ele tem o poder, foi constituído a ele esse poder. Mas se ele, por exemplo, pastorear no poder, sem ir conquistando a autoridade através da sua capacidade, vai indo, ele começa a exercer uma liderança, um pastorado, na força do braço. Não, aqui sou eu que decido, eu que mando. Então, uma pessoa, quando faz isso, ele é chefe. Falta ele ser líder. Então, você tem muitos chefes e tem poucos líderes. E na igreja se vê isso. Você pode ter presbíteros que são bons chefes, mas podem não ser bons líderes. E um presbítero tem que ter o poder e tem que ter autoridade. Poder porque a igreja concedeu a ele o poder, através do voto, deu a ele o poder. Mas ele precisa conquistar a autoridade, ele precisa ter a autoridade. Eu gosto muito disso aí. Isso ajuda a gente a liderar, poder e autoridade. O poder é um cargo, uma posição, é um ato, foi dado a ele, ele tomou posse. Mas agora, a autoridade não, a autoridade demora um pouco mais, porque é um processo. Vai ter que mostrar capacidade de liderança, vai ter que mostrar que esse poder é mais ou menos aquilo que o Leoman falou. Ele tem poder, isso é fato, mas ele tem que exercer o poder dele com autoridade. E a autoridade vai fazer com que esse poder não seja opressor, vai fazer com que ele tenha amor em exercitar ou no exercício do seu poder. Um líder precisa ter isso, irmãos. Se ele não tem autoridade e é só no poder, não dá. Então, essa é a primeira parte da nossa reflexão hoje, e nós vamos compartilhar agora como nós fizemos anteriormente. Vocês vão ter oportunidade, a gente vai ter um bom tempo para conversar sobre isso, para que vocês participem também. Né? Pastor. Pois não, vamos lá. Quem é que está chamando? É o Cláudio. Fala, Cláudio. Eu quero... até a última palavra que eu anotei aqui, daquilo que eu tenho anotado do que o senhor falou. E, de fato, é o que eu gostaria de dizer sobre a questão da segurança. A segurança em transmitir não é uma segurança de ser bom, não é nesse sentido, uma segurança de trazer conforto, autoridade, né? Aquela segurança do comprometimento, que já foi dito aqui pelos irmãos, mas essa questão de uma vida espiritual reta, e isso, eu creio que isso influencia muito também naquilo que é trago. Às vezes eu tenho um estudo muito bom para ser feito, trago uma palavra poderosa, mas se eu não tiver uma vida espiritual ativa, de segurança, né? O grupo também, o pequeno grupo, ele pode sentir essa insegurança, né?
Então, eu tenho que aprender também, eu vejo muito isso, da questão de conseguir transmitir essa segurança ali, pelo que está sendo proposto. Você viu, não sei se você já avançou um pouco mais no livro, mas você verá que no livro fala sobre isso, que é a questão Uhum, pessoal, né? Como que ele vai autoliderar, né? Então, a autoridade, ela se conquista através do trabalho, através da capacidade. Não tem jeito de ir na força do braço. E é interessante a gente pensar. Preguei domingo passado sobre a quarentena de Moisés. Eu estava lendo toda aquela história ali do Êxodo, e é muito interessante. Deus fala para Moisés assim: ó, Moisés, eu vou dar sinal para o povo, para que o povo te respeite, para que o povo saiba que eu te enviei. É muito interessante isso. Deus, ele que dá o poder, e ele testemunha para o povo. Deus está comprometido nisso. O apóstolo Paulo, escrevendo também, ele diz: olha, minha palavra não chegou a vocês apenas como palavra de conhecimento, mas sobretudo no poder do Espírito Santo. O que Paulo está dizendo? Não é só a questão de ter sido investido apóstolo, tem que ter a autoridade. E isso, se um de nós aqui, se nós queremos ser líderes, nós precisamos ter poder, que é mais fácil, mas precisamos ter autoridade. A autoridade é um pouquinho mais complicado. Vai exigir de nós autoliderança, vai exigir de nós espiritualidade, porque senão a gente vai falar só da boca e não vai falar o coração. A pessoa pode ser um doutor em teologia, ele fala, muito interessante, mas aquilo lá bate assim, não tem efeito nenhum. Às vezes vai um irmãozinho semi-analfabeto, nunca estudou de teologia, mas nós vai, nós foi, mas a hora que ele acaba de falar, você está com o coração cheio da graça de Deus. Qual que é a diferença? É aquela ilustração, o cara foi e declamou lá o Salmo 23, Senhor é meu pastor e tal. Quando ele terminou, o povão todo aplaudindo, porque ele era um artista. Aí um senhorzinho falou: não, eu também sei o Salmo 23, todo no rio dele e tal. Aí, para fazer uma média, trouxe o velhinho, falou: então vai, o senhor sabe? E ele começou: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando ele terminou, tinha gente chorando, inclusive o cara, o artista. Aí a conclusão foi: olha, eu conheço o Salmo 23. Esse homem conhece o bom pastor. Então, se a gente conhece a Deus, isso vai nos ajudar na nossa autoridade. E autoridade nós vamos ter que buscar. Quem quer ser líder vai ter que buscar autoridade. Só o poder é fácil. A gente vai te investir de poder para você ser um líder de um pequeno grupo. O conselho vai fazer isso em determinado momento. Mas e a autoridade? Essa não tem jeito de a gente te dar, não. Você vai ter que buscar. Mais alguma coisa, irmãos? Obrigado, Cláudio. Eu queria falar, pastor, a Sara, tá? Uhum. Eu achei legal esse comparativo, né? Porque a gente pode levar tanto para a nossa vida profissional quanto para o PG, né? Na verdade, que é o nosso foco. Mas pensando nessa forma de liderança, né? Pela capacidade e não pelo poder, eu fico fazendo muito um comparativo mesmo, assim, com a vida profissional e tudo. E eu vejo o quanto a gente constrói um ambiente de confiança quando a gente trabalha pelo amor, né? Por mais que a gente não tenha aquela sabedoria toda, aquela inteligência toda, mas quando a gente se dispõe a servir, a gente cria um elo muito legal, né, nas pessoas. E quando a gente traz isso para dentro do nosso PG, né, que é o nosso objetivo, a gente pode pensar em construir esse ambiente assim de confiança, de amor, que as pessoas vão se sentir acolhidas e a gente tocar o coração dessas pessoas, que é o nosso objetivo, né? A partir dessa liderança pela capacidade imposta por Deus e não pela autoridade ou pelo poder, na verdade, né? Uhum. Eu achei legal, eu fiquei pensando nisso, porque eu comecei a ler o livro ontem e falei assim, gente, tem muito
comparativo que a gente pode fazer no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida profissional, e trazer isso para dentro, né? Achei legal. Pode ser desde o lar, você vê se os pais agirem só com poder e não com autoridade dentro de casa, não dá certo. Não é um problema só conjugal, vai ser um problema com os filhos, um problema com todo mundo. Então, ainda que sejamos revestidos de poder, nós precisamos viver com autoridade. É isso mesmo. Isso em qualquer lugar, no trabalho, não tem jeito. Agora, isso demanda esforço, né? Autodisciplina, um punhado de coisas. O Silas destacou lá no passado sobre serviço, porque o serviço é a maior expressão desse amor. Quem não é capaz de servir, ele como que vai demonstrar amor se ele não pode, ele tem dificuldade de servir o outro? Não tem jeito. A dedicação, né, o serviço mesmo, é verdade. E o Miguel Andes destacou sobre a questão da compaixão e da solidariedade por causa disso. Um líder que ama, compaixão e solidariedade são sinônimos de serviço. Ou seja, ele vai fazer alguma coisa para o outro. E por isso que eu tenho dado ênfase, eu não sei se vocês têm percebido, eu não tenho dado muita ênfase na questão legal de dízimo, de oferta, embora seja legal, né? Embora a gente sabe disso, mas a gente precisa aprender a generosidade. A gente precisa exceder a justiça dos fariseus, a questão legal. Porque se não tem gente, eu conheço pessoas que falam assim, eu já dei meu dízimo, eu dou meu dízimo aqui. Mas que isso? Eu já paguei meu dízimo. Não, meu filho, você não entendeu. Você não entendeu essa legalidade, você transforma isso com prazer e com generosidade. Faça com generosidade. Então, porque senão a gente fica preso só nessa questão legal, na questão a gente vai para o lado do poder e esquece a questão da autoridade. A gente vai para o lado da lei e esquece a graça. A gente vai para o lado de uma obrigação e esquece da compaixão. A gente aliás, nós somos campeões de polarizar as coisas, né? Isso está relacionado também a chegar ao coração, né? A partir do momento que chega ao coração, o entendimento é outro, né? Exatamente. Então, obrigado, viu, Sarinha? Obrigado, viu, filha? Ô, pastor. Fala, Miguel. Eu queria destacar aí uma situação, o antagonismo que era o valor, né, que os fariseus e os saduceus colocavam para o povo, que era o legalismo, né? A lei exacerbada, aonde trazia um peso e muito grande sobre o povo. E aí, quando eu olho esse comportamento dos fariseus e dos saduceus, e eu olho para o meu comportamento, digamos assim, quanto 30 anos como militar, e aí eu fico pensando na forma como com o militarismo, a gente aprende essa questão exacerbada do legalismo, acima de certas coisas. E eu fui moldado durante dos meus 18 anos que entrei na polícia militar, e eu vi o quanto esse peso, eu ficava pensando assim, mas espera aí, o que levava esse comportamento de homens sábios, como eram os saduceus, os fariseus, inclusive o próprio Paulo, né? Era um homem muito culto, mas com esse peso todo, esse arraigado da questão do legalismo. E como isso, depois Jesus vem e coloca um outro valor, enquanto os fariseus e os saduceus tinham na essência deles, essa formação que eles tiveram de proteger, a gente para pensar, será que eles tinham tanta culpa, assim, de tanta proteção da lei, né, de Moisés e tudo, levar tanto à risca, ao ponto de colocar o homem para a lei e não a lei em benefício dos homens? E aí vem Jesus com o outro valor destacado, que botou acima de todo e qualquer valor o amor. Se tornou uma luta injusta, até digamos assim, né? Veja que Jesus, ele não menospreza esse valor legal. De forma alguma. Ele não vê revogar a lei, mas ele vê, vocês precisam aprender
o que significa misericórdia. Misericórdia, o maior valor para ele seria liderar em cima do amor. Ele conclui dizendo assim, vocês deveriam fazer isso sem omitir aquilo. Exatamente. Então, o problema não é que vocês não estão errados porque vocês fazem isso. O problema é que vocês estão errados porque vocês deixam de fazer aquilo. Então, não é uma questão de... Então, esse jeito de viver é que a gente precisa buscar do Senhor. O poder e a autoridade, né? Exatamente. Aí Javier ele vem destacando essa questão de que Jesus e de todos esses valores existentes na questão da liderança, ele destacou o principal e o mais alto e mais elevado foi o amor, né? De liderar em cima disso. E aí ele realmente se tornou para os fariseus uma luta, né, até desigual, porque claro que o ser humano ele prefere mais o amor do que o excesso de legalismo para a sua vida, né? E aqueles outros valores que vocês colocaram, vocês verão mais à frente do livro, que nós podemos chamá-los de valores operacionais. Exatamente. São valores operacionais que nos ajudarão a cumprir o objetivo geral desse projeto de vida. Exatamente. Mais alguém? O que a Sara falou em relação o que a gente pode levar para a nossa vida pessoal, inclusive profissional, eu tive um treinamento de gerenciamento empresarial que fala nisso que ela falou. Que antes, a nossa coach na época, ela falou, antes de vocês líderes estarem aqui, eu tive que primeiro liderar o seu chefe, que era o empresário, o dono da empresa. Né? Então, o que eles tiveram que fazer? Uma reciclagem no empresário para ele chegar como líder e não como nosso chefe. Né? E é muito importante isso daí, porque a gente aprende a liderar lá fora, né? No nosso trabalho, no nosso lar, né? E eu aprendi bastante sobre isso, essa diferença entre chefe e líder. E é uma diferença muito grande, porque eu tinha um chefe que era realmente chefe e ele teve que se moldar para poder liderar o resto da sua equipe, né? Então, o sentido de liderança é aquilo que foi dito. Não é você, é aquela hierarquicamente você fala, não, eu mando e desmando, né? Não, eu peço do meu jeito, mas eu quero que faça desse jeito. E vai acontecer, né? Exatamente. E foi muito importante porque eu tive experiências com alguns funcionários que eu liderava, né? Que eram liderados por mim, que a gente era uma equipe de 5 líderes. Eu liderava os outros 4, então a gente sempre estava junto, tomando decisões. Quer dizer, eu poderia tomar decisão, mas não. Eu reunia com os outros 4 para a gente tomar decisões juntos. É isso aí. Né? E eu tive uma experiência muito interessante que os funcionários depois falavam assim, Antônio Carlos, mas como que a gente não faz o que você nos pede? Que você não manda a gente fazer, você pede com um jeito que não tem como falar não. Exatamente. É a diferença. E na época, não. Na época eu achava que eu era o chefe, então o que eu falasse tinha que fazer. Mas agora, aí muitos não sabem ser chefe também, né? E por ele Exatamente. não ser chefe, aí ele está desqualificado, né? Nesse caso aí. Por isso que essa ternura, firmeza com ternura, citada pelo nosso irmão Leoman, é por causa disso. Porque se você não for também um líder, não chamar a responsabilidade para você, um chefe, nesse caso aí não vai funcionar. Você imagina num lar, um pai, você já viu aquele tipo de pai que fala assim, não, vai lá ver com sua mãe, vai lá ver com sua mãe. Não, espera um pouquinho. Responsabilidade para lá. Você não transfere a responsabilidade, não, meu. Entendeu? Tem que ter firmeza. Tem muitos homens que se omitem. Sim. E ao se omitir, ele traz um problema na cabeça dessa criança.
Por quê? Ele pode até dizer assim, não, eu vou conversar com a sua mãe e depois te dou a resposta. Legal, legal, não tem problema nenhum. Aí ele vai, não fala assim de uma vez, porque sua mulher fala assim, não, você não poderia ter falado assim. Aí você fala, não. Não, conversa com ela primeiro, porque geralmente a mulher ela tem a saída melhor. Um homem sábio, primeiro, ele conversa com a mulher dele. É verdade. Ele não toma decisão sem... Entendeu? Aí ele, depois que ele ouviu a esposa, vem, ele fala assim, ó, vai ser assim. Aí ele tem até mais autoridade depois que ele conversou com a esposa dele. É verdade. E os filhos vão sentir firmeza. Os filhos vão ver que tem unidade nessa casa. Entendeu? Tem unidade. E tem que ter, então, firmeza e tem que ter essa ternura. Muitos pais, homens, estão se omitindo no seu trabalho de pai. Ele não exerce a função de sacerdote no lar. O fato de ele não exercer o sacerdócio no lar, fica todo mundo perdido dentro dessa casa. Ninguém sabe qual é a direção que vai tomar. Então ele fala, não, é por aqui, ó. Vamos por aqui. E a esposa, é por aqui, vamos lá junto. Então essa família vai ser uma família bem-sucedida. Agora um esposo que fica omitindo o seu poder e não busca essa autoridade, esse lar vai ter muita dificuldade. Agora, esse lar vai ficar muito à vontade se nota que esse líder, ele ama, ele tem amor aplicado, ele ama. E quando tem esse valor, meu irmão, essa família não tem problema. Ela vem as lutas e as dificuldades, mas ela é como um monte de Sião, firme para sempre. É verdade. Quem mais aí? Jéssica e Fábio, tem uma palavrinha? Eu queria falar, pastor. Eu acho que eu estava adivinhando isso, hein? É que eu achei interessante no livro, quando fala assim, que Jesus amou de maneira tão completa e profunda e verdadeira que ele não precisou verbalizar o seu sentimento pelos seguidores, né? E eu fiquei pensando que às vezes banalizou tanto isso de falar, mas de não fazer. É verdade. E que a prática é importante. Mostrar a entrega, o sacrifício. Então, foi o que eu achei bem interessante, assim. Eu nunca tinha parado para pensar isso. É verdade. Não precisa ficar, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não, mostra que ama, né? Mostra que... Porque, às vezes, tem muito eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas as atitudes são contrárias a essa declaração. O Senhor Jesus tem um versículo que ele fala, né? Assim como eu amei vocês, vocês devem amar uns aos outros. Mas não tinha esse negócio, eu amo, eu te amo, eu te amo. Não, é isso mesmo. Porque é aquilo que o Silas falou, e o Miguel também deu ênfase na aula passada, a questão do serviço. A gente mostra que um marido mostra que ama a esposa sendo um bom marido, a esposa mostra que ama o marido sendo uma boa esposa. Então é o amor mesmo colocado em prática. Quem mais? Então, no pequeno grupo, acaba que ele é um tempo muito curto que a gente vai ter, 1, 2 horas por semana. E eu acho que a gente, como líder, a gente tem que ter muita essa capacidade que ele põe no livro de influenciar as outras pessoas. Igual professor, a gente tem muito professor bom, mas tem aqueles professores que inspiram a gente a realmente querer estudar. Então a gente tem que inspirar essas outras pessoas a procurar ter a vida devocional delas também. Excelente. É isso, Fábio. É exatamente isso. Por isso que, por exemplo, capítulo 11 de Lucas, versículo 1, os discípulos, observando Jesus, viram para Jesus e falaram, Senhor, ensina-nos a orar. Então, eles olhavam para Jesus, Atos capítulo 1, versículo 1, Lucas vai dizer que Jesus fez e ensinou. Então, Jesus inspirava, eles queriam ser parecidos com Jesus. Eles queriam ser parecidos com Jesus. E mesmo Jesus indo para Jerusalém, a partir do capítulo 9 de Lucas, se vendo no perfil dele, no semblante dele, que ele queria ir para Jerusalém, e era muito perigoso naquele contexto, mesmo assim, os irmãos, nós vamos com o Senhor. Quer dizer, que líder é esse que influencia tão profundamente as pessoas assim? Então, o tempo nosso é muito curto, mas nós precisamos usá-lo da melhor maneira possível. Por isso que é o EDCOM.
A ênfase do PG é o EDCOM, porque você precisa edificar essa pessoa com aquilo que edifica, que é a palavra de Deus. Você precisa ter comunhão, ele precisa notar que ali tem apoio, ele está num ambiente seguro. E ele precisa sentir que tem missão, tem propósito essa reunião. Não é uma reunião só de entretenimento. Eu digo só porque também é. Né? Não é uma reunião só de autoajuda, mas também é. Mas ela tem propósito. Ela tem propósito. De repente, o grupo vai se mobilizar para poder fazer uma missão, socorrer alguém que está passando necessidade. O grupo vai fazer isso. O grupo vai ter uma ação social, uma ação solidária, vai ter uma ação... Esse serviço vai ser prestado. Por isso tem que ter líder. Você imagina uma igreja onde o pastor é o chefe e não é um líder. Ele tem poder, mas ele não tem autoridade. Aí não dá, não tem jeito. Porque, por isso eu tenho chamado vocês desde o início de equipe pastoral. Eu tenho que entender, um pastor tem que entender que ele não consegue pastorear a igreja sozinho. Então, tudo bem, vocês não fizeram o seminário, não tiveram que estudar hebraico, tiveram que estudar grego, não tiveram que fazer determinadas renúncias na vida, porque isso não significa que vocês não são pastores. Isso significa que vocês não são reverendos, que não é mais importante do que ser pastor. Ser pastor é mais importante. E ser pastor não é uma função exclusiva masculina ou só feminina. É uma função, não é um ofício. E por ser uma função, nós precisamos pastorear. E se Deus está chamando um grupo para ser pastor de outros, se é com você, não se omita, não. Vamos nessa. Vamos nessa. Faz o PG, nem que seja você e mais 3 pessoas ali. Agora mesmo chega mais um vizinho. Agora mesmo são 8 pessoas. Do PG1 passa para o PG2. Agora mesmo chegaram 15, já é o PG3. Agora mesmo estão com 20 pessoas lá. Vamos ter que desdobrar e fazer 2 PG2. Essa é a linguagem. Nós vamos treinar líder. Vocês vão treinar outros líderes. Nós juntos. Então, de repente, o Marco diz, olha, tem um fulano de tal que quer ser líder também. Então, nós vamos treiná-los. Para, em determinado momento, ele ajudar a pastorear também o grupo. E assim nós vamos fazendo. Qual que é o objetivo principal? Ter 1000 membros na igreja? Não. Não. É multiplicar? É. Também. Mas esse é o objetivo principal? Não. O objetivo principal é cumprir a missão. O multiplicar faz parte? Faz parte, mas não é o fator determinante. O fator determinante é cumprir a missão. É fazer Jesus conhecido. E, evidentemente, o Senhor Jesus diz que haverá multiplicação. Mas não é aquele negócio assim, aquela pressão que muitos tinham, que agora a pandemia veio e quebrou bem na metade, assim, deu uma pancada legal mesmo, né? Porque a minha igreja tem 1000 membros, não sei o que tem, bababá. Aí vem a pandemia, ok. Então você fecha esse templo bonito, grande aí, entendeu? E agora vai para casa. Aí o cara se viu na situação. E aí, meus irmãos, mais alguém? Mas o que ocorre é o seguinte, lendo esse livro, eu estive pensando, o que me impactou muito nesse livro foi essa pergunta da reflexão. Porque, às vezes, nós achamos que estamos muito bem na foto. E o que os outros pensam da gente? Será que é o que nós pensamos de nós mesmos? E eu comecei a pensar muito sobre isso hoje, acabei até perguntando, assim, a uma amiga mais chegada no trabalho, quais características, como que ela me via, né? Enquanto líder naquela equipe de serviço, naquele trabalho que nós fazemos. E depois eu perguntei para um filho em casa. Então, assim, eu achei essa pergunta, ela é difícil da gente pensar, porque às vezes nós podemos ouvir características que nós não gostamos e nós precisamos aceitar e fazer correção no nosso comportamento. Eu já fiz isso aí, viu? Foi cruel. Achei muito, muito, muito difícil. O que mais pesou nesse livro para mim foi essas reflexões.
E Eu já Jesus fiz fala, isso aí, foi interessante isso aí. Esse exercício é bom. mas é meio, a gente fica meio com medo, viu, pastor? Porque com medo da resposta, viu? É bom. Tá Então, joia. eu só queria contribuir com esse aperto que eu passei de medo das respostas hoje. Uhum. É Mas bom. o livro é excepcional e, assim, enquanto na vida profissional, igual os irmãos falaram aí, é extremamente aplicável a forma que Jesus operacionalizou, as estratégias usadas por ele. A gente vê muito no mundo empresarial essas estratégias. E uma coisa muito interessante também, porque de vez em quando eu uso uma expressão que fala: se nós trabalhamos numa empresa e somos cobrados, e também queremos fazer aquilo com excelência, que é o que nos é cobrado, por que quando fazemos um trabalho para o Senhor, não fazemos com excelência? Essa é a empresa do Senhor e a empresa mais lucrativa que tem no mundo até hoje. É verdade? Não é ganhar dinheiro, é ganhar vidas. Exatamente. Isso me impactou profundamente. Então, eu fiquei muito preocupada com as reflexões. Obrigado, Madalena. Muito boa palavra, viu? Mais alguém, Mas, irmãos? Pastor, eu gostaria de te perguntar e falar. Pois não, Daniela. Primeiro, a dificuldade, assim, que ele fala muito dos valores, né, do líder, ser paciente, bondoso, e isso exige muita intimidade com Deus, né? Muita mesmo, para Exige. você exercitar isso diariamente. Exige. E a questão da liderança, por exemplo, se o líder é o esposo, e aí ele às vezes não tem todas as características, ou a esposa também não, mas os dois completam. Como que funciona isso? Desse jeitinho que você falou. Um completando o outro. É exatamente isso, né? Nós não temos o nível, o padrão que nós devemos imitar, ele é muito alto, é altíssimo. E o fato de nós sermos tão distantes do ideal não significa que nós não vamos ter esse ideal da vida. Nós vamos buscar o padrão altíssimo. O apóstolo Paulo usa a expressão a varonilidade de Cristo. Então, esse é o padrão. Agora, quanto mais nós temos essa autoliderança, mais nós nos conhecemos, mais nós podemos melhorar. Esse é um processo que a teologia chama de santificação. Isso é um processo. Você vai estar me faltando paciência. Bom, então se prepara, porque uma das coisas importantes para que tenhamos mais paciência é a tribulação. Romanos capítulo 5, versículo 5, diz que a tribulação ela produz perseverança. A perseverança produz experiência. A experiência produz esperança. Então, você vê, e produz paciência. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12, 12, que nós devemos ser perseverantes na oração, pacientes na tribulação, porque ela faz parte do processo. A gente só tem que conhecer melhor para a gente poder usar das oportunidades. Essa quarentena, isso é uma oportunidade tremenda para nós, tremenda, para que nós exercitemos esses valores na nossa vida. Então, só que a gente não pode deixar o tiro sair pela culatra. Um crente ele não murmura. Ele não pode murmurar, fazer como o povo lá de Israel fazia. Murmuração é um pecado gravíssimo. Está Deus entre nós ou não está? Olha, isso é a pergunta que se faz. Deus nos ama ou não nos ama? Se Deus me ama, por que eu estou passando isso? Um discípulo não faz uma pergunta desse jeito. Então, minha irmã, o padrão é altíssimo. Por isso que a Bíblia diz em Isaías 41, 6, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, sê forte. Então, você vai ajudar o Marco a ser um homem mais paciente, a ser um líder na casa mais amoroso. Você fala para ele, olha, invista amor, aplica amor, que você vai ter uma mulher cada dia mais submissa, companheira, uns filhos mais amorosos. Então, é uma questão de investimento. Né? É uma questão de investimento. Então, minha irmã, um ao outro ajudou. Agora, o padrão é altíssimo. Nós temos uma caminhada seríssima pela frente.
Por isso que o autor vai falar sobre autoliderança e espiritualidade. Se nós queremos ser pessoas parecidas com Jesus, nós vamos precisar aprender o que é ter uma vida de oração, o que é ser cheio do Espírito Santo, coisas que às vezes a própria religião atrapalha a gente a ser. Então, por isso que a gente, antes de ser um presbiteriano, antes de ser um cristão, a gente é um discípulo de Jesus. Vamos manter acesa a nossa chama no coração, oração, louvor a Deus, buscar esses valores de paciência, tudo isso aí, tá bom? Eu desejo a vocês uma restante de noite abençoada, um sono reparador e tranquilo. Obrigado e vamos caminhando, tá bom? Deus abençoe vocês. Eu vou editar agora essa aula, vou colocar lá disponível para vocês. Leiam o livro. Eu quero ver se agora a gente avança na próxima aula nossa, a gente avança bem no livro. Mas se vocês lerem, a gente não precisa ficar, às vezes, entrando em muitos detalhes. Nessa hora, você pode lembrar coisas que eu não falei, tá bom? Assim como vocês fizeram hoje.